Mas os momentos ali, de finais de semana, que tinha presença de refrigerante na minha casa, tinha doces, eu ia numa festa, alguma coisa assim, a gente tinha doce. Teve uma fase da minha vida que eu fui viciada em leite condensado, e eu tive associado a uma compulsão alimentar isso. Todas as tardes eu fazia brigadeiro, fazia alguma coisa usando leite condensado, e a compulsão me fazia sentir dor na boca e não parar de comer enquanto não acabava. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Estou muito feliz porque mais um dia o Senhor está se fazendo presente aqui em nosso meio para que a edificação dos seus santos possa acontecer através de testemunhos de vidas, porque vocês sabem que o Tete a Tete com a Pri são pessoas comuns com histórias extraordinárias em Cristo Jesus, porque tudo que fazemos, Cristo é o centro. Amém? Então, se você é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. E se você já é da casa, bem-vindo novamente, que alegria ter você aqui, porque é uma aliança. Às vezes a gente acha que fazer a obra de Deus é fazer muito, ou tem que ter o microfone na mão, ou tem que às vezes estar no podcast. Não, às vezes você pode fazer a obra de Deus enviando para as pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas. Então que Deus possa te usar nesse momento, tá? Então bora lá para o nosso episódio de hoje. Eu estou muito feliz porque é uma aliança nova, é algo que o Senhor está nos movendo, e eu estou muito feliz porque eu sei que muito o Senhor fará ainda através dela. Eu quero que você receba comigo aqui Fernanda Camargo. Bem-vinda! Que alegria ter você aqui. Obrigada, pastora. Uma alegria para mim poder estar aqui. Muito feliz mesmo em ter o coração disponível e disposto para o que Deus quer fazer aqui nessa casa. Eu creio. Eu gostaria que você começasse se apresentando para o pessoal que está em casa. Quem é Fernanda Camargo? Sou a Fernanda, eu tenho 39 anos, sou nutricionista, mas sou mãe, sou esposa, sou filha, sou amiga e eu gosto muito de estar à mesa. Acho que o ponto principal começa aí, estar à mesa e tudo que envolve a mesa, não só no quesito alimentação ali, mas também alimentação física, mas também alimentação emocional, alimentação social, né? Esse momento de estar à mesa praticando aquilo que Jesus tanto fez, né, aqui na Terra, que foi também a cura por meio da mesa. Então eu acredito muito nisso, e a alimentação como instrumento assim forte e muitas vezes principal de todo esse processo. Mas que alegria falar nisso, né? Porque por muito tempo a gente negligenciou o tempo de comunhão pelas feridas que nos causaram, né? Por muito tempo, às vezes, a gente acha mais fácil ficar no meu mundinho, mais fácil eu ficar na solidão, porque ali eu não me machuco, né? Mas a mesa, ela traz essa cura que nós precisamos. Inclusive, eu estou achando até interessante que de um tempo para cá, até as canções cristãs estão trazendo a mesa novamente para as letras, para as composições, porque de fato existe algo na mesa que Jesus quis nos ensinar, um princípio bíblico, né? Porque Deus era todo soberano, podia ter escolhido diversas maneiras de se comunicar com o seu povo, e ele escolheu a mesa. Que legal. Quanto tempo de nutrição que tu falou? Eu sou nutricionista há 16 anos. 16 anos, Estudando nutrição desde 2005. Uau! E de onde surgiu essa paixão, ou por que a nutrição? Meu desejo sempre foi, desde criança, ser médica obstetra. Eu não sabia falar direito o que era obstetra, mas eu falava que eu queria ser médica de tirar neném da barriga da mãe. Era isso que eu falava desde pequena. E quando eu estava fazendo um estágio na adolescência, ela era coordenadora do curso aqui de nutrição da Unisul. Ela atendia numa das clínicas que eu fazia o estágio, né, recepcionista. E ela me apresentou a nutrição de uma outra forma. Eu sempre fui nutricionista desde criança. E as nutricionistas eram bem restritivas assim com a alimentação. E eu sempre sofri muito e não gostava. Eu detestava nutricionista. Qual era o sofrimento em si que você sentia? Porque às vezes até tem alguém que está assistindo que possa estar passando pela mesma situação ou já passou. Qual que era o maior sofrimento que tu considerava, assim? Imagina assim, com uma cabeça de criança. 8 anos, a primeira vez que eu fui numa nutricionista. E tudo que eu amava era doce. Só que não dava, né? Só que não presta. Amava doce, amava
fritura e coisas assim que... Eu digo que a nossa alimentação hoje é bem diferente, de uma criança de hoje é bem diferente de uma criança na minha época, assim. A gente já tinha uma alimentação um pouco mais saudável, digamos, de hoje, né? Mas os momentos ali, de finais de semana, que tinha presença de refrigerante na minha casa, tinha doces, eu ia numa festa, alguma coisa assim, a gente tinha doce. Teve uma fase da minha vida que eu fui viciada em leite condensado e eu tive associado a uma compulsão alimentar isso. Todas as tardes eu fazia brigadeiro, fazia alguma coisa usando leite condensado e a compulsão me fazia sentir dor na boca e não parar de comer enquanto não acabava. Caramba, então a gente tem uma diferença de gostar, de excesso de comer e a compulsão, então que é um transtorno, aquela questão, né? que a compulsão, ela tá mascarando algo que precisa ser tratado, né? E no teu caso era o quê? Você conseguiu descobrir, você conseguiu mapear isso, não? Hoje eu tenho um entendimento diferente, né? E lá, na época que eu ia nas nutricionistas, para realmente ter essa alteração na alimentação, melhorar a qualidade da minha alimentação, elas limitavam e cortavam muitas coisas, né? Então, teve uma nutricionista que eu fui que falou nada de açúcar, nada de gordura. Então, toda a minha alimentação foi sem açúcar e sem gordura total. Então, o corte total, essa negativa para o cérebro te faz buscar mais aquilo. A obsessão daí por aquilo, né? A rejeição que daí acaba atraindo ainda mais aquilo que o não pode, né? O não pode acaba atraindo mais a gente. E hoje eu entendo isso. Então, ao longo da minha vida, como nutricionista e como pessoa que buscava sempre emagrecimento a todo custo, eu fiz várias dietas também de revista. E a gente minha mãe tentava muito me ajudar. Eu falo que ela sempre foi a pessoa que mais buscou me ajudar. Só que essa base de conhecimento que a gente teve, que eu tenho hoje, a gente não encontrou em ninguém no passado para me ajudar, né? Então, quando eu comecei a minha vida cristã, uma vida de alimentação diária do espírito, eu descobri que não é só o corpo que a gente tem que cuidar, que a gente tem que melhorar a alimentação. Então, a minha alimentação do corpo é importante, sim, mas a alimentação da minha alma e a alimentação do meu espírito, se não for igual, o cuidado não tem sucesso em nenhum deles, sabe? Então, tem que ser os três juntos. Então, equilibrados, né? Quando eu me formei, a minha busca por nutrição foi: agora eu vou aprender a me alimentar direito. E quando eu saí da faculdade, não aconteceu isso. Não aconteceu por quê? Porque ainda não existia esse cuidado todo com a alimentação comportamental, a nutrição comportamental que a gente tem hoje. Não se via que as emoções tinham tanto impacto assim na alimentação como a gente sabe que tem. Então, eu busquei estudar isso. E nesse estudo, era como um quebra-cabeça. Eu até falo bastante disso no livro. Vinham peças soltas, mas eu não conseguia encaixar nada. Então, eu precisei passar por um processo de mentoria, por um processo de estudo de mim. Primeiro, me conhecer, para depois eu conhecer as minhas limitações, conhecer os alimentos que eu tinha mais fraqueza, outros alimentos que eu mais me ajudaram no processo. Então, hoje eu digo que o principal não é a gente cuidar dos alimentos que a gente vai estar consumindo, mas é a gente conhecer o que vai acontecer quando eu consumir eles. O que vai acontecer com o meu corpo, o que vai acontecer com a minha mente. Nossa, muito legal. É até interessante a gente falar sobre isso, porque essa semana ainda eu estava conversando com um jovem ali, e a gente conversando ali, porque o pastor Diego não quer deixar o refri, né? Daí a gente tava brincando e zoando ele. Daí a gente disse assim, mas por que será essa compulsão, né? E a gente começou a conversar, e ele disse assim, mas meu Deus, vocês estão falando da minha vida? E ele disse, não, mas é porque é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, o chocolate. Ele ganhava um quadradinho, não é porque minha sogra não tinha condições, a gente descobriu agora. Ele sempre contou que a sogra não tinha condições, por isso que dava um quadradinho por vez. Mas não é, porque senão ele comia tudo uma vez só, sabe? E aí ela dava um quadradinho por vez, a cada, sei lá, dia ou semana, enfim. E aí, quando ele vê uma barra, enquanto ele não finaliza a barra, tipo, você não tá feliz. Daí o jovem tava falando que o pai
dele, ele não tinha condições na época de comprar o wafer. Então agora, quando ele já, né, é pai, ele compra as suas coisas, ele compra muitos wafers, porque, tipo assim, é uma forma dele dizer assim, agora eu consegui vencer na vida, porque aquilo que eu não pude, agora eu como. Mas nem sempre isso faz bem para a saúde, por exemplo, nem wafer e nem chocolate, né, em forma excessiva ou de alguma maneira seria legal. Então, como poder tratar essa situação que veio de uma escassez, né, na sua infância, que hoje eu quero compensar na minha vida adulta? A gente tem que entender o que causou isso. No caso dele, foi uma infância que não tinha tanta acessibilidade assim. Hoje a gente já tem isso acessível. É o primeiro ponto, assim, de transformar isso, ressignificar isso na mente. Eu já tenho disponível, então o que eu vou fazer? Eu não posso comer em excesso. Lá em casa é com iogurte. Meu esposo passou pela mesma coisa e era um potinho de iogurte para cada filho, eram vários irmãos. E hoje ele compra uma bandeja e se deixar era toda de uma vez só. Sim. Né? Então, como que a gente trabalha? Porcionamento, sabe? Eu não posso ter à vista. Se eu não tenho ainda essa troca, ressignificou ainda na minha mente, então eu vou trabalhar a questão de porcionamento. O que é isso? É um chocolate. Eu vou guardar em vários potinhos ou um pedacinho e vou colocar lá no armário. E quando eu pegar para comer, eu não vou pegar todos os potinhos. Já é diferente de tu pegar a barra na mão, porque ainda não tem essa troca ali no cérebro. Teu cérebro ainda não entende que você não tem a necessidade de comer isso. Então, a gente trabalha dessa forma. A gente vai adaptar o alimento à sua rotina. Quando a gente faz uma adaptação de rotina à sua alimentação, normalmente a gente não tem sucesso. Por quê? Porque dificilmente a pessoa vai mudar a rotina dela em prol da alimentação. Eu vou ficar em casa, não vou trabalhar o dia todo para preparar todas as refeições em casa. Então, trocas simples no dia a dia vão fazer grande diferença no resultado. É até interessante tu falar isso, porque eu li um livro uma vez que se chama Hábitos Atômicos. E os hábitos atômicos, eles dizem assim, que não é você mudar tudo de uma vez só, é 1% a cada dia. Porque 1% a cada dia, num montante, a longo prazo, você mudou muitas coisas, né? E é mais ou menos isso que eu tô entendendo ali que tu tá falando, né? Mas muito legal. E você citou um livro. Gostaria que você contasse um pouquinho pro pessoal, né, desse livro, como nasceu esse projeto no teu coração, o que ele vai tratar. Conta aí pra nós esse projeto. Então, o livro ele surgiu de várias anotações, dessas pecinhas de quebra-cabeça que eu recebi soltas ao longo dos anos. E após a mentoria que eu fiz até com a Ana Schutz, que já falou com você aqui. Já tá no Tete. Você que não assistiu, aí ó, fica a dica. E eu consegui alinhar esse quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça, né? Primeiro, partindo do ponto de identidade. Eu precisava me conhecer para poder ajudar outras pessoas. Então, esse livro já estava escrito há uns 3, 4 anos, digamos. E eu consegui finalizar ele agora em 2 meses. Uau! Então, foi um fluir mesmo que aconteceu. O pastor até falou isso, né, no domingo, e realmente as coisas fluem quando estão com Deus. Na direção de Deus, amém. Direção. Amém. E esse livro ele fala muito sobre todos esses processos. A gente não precisa transformar a nossa vida toda em prol da alimentação, mas que a nossa alimentação esteja sendo auxiliadora ali na nossa rotina. Que a gente tenha hábitos e atitudes, escolhas que façam a nossa rotina alimentar se tornar mais saudável. E esse livro fala sobre a minha trajetória, mas trazendo muito a parte de nutrição, a parte técnica mesmo. Eu estou com uma dor de cabeça. Então, vem muitos pacientes no meu consultório hoje com dor de cabeça, com queda capilar, com fraqueza muscular, com uma anemia. Mas o porquê disso? A gente não trata só o sintoma. Se eu tratar só o sintoma, ele vai curar por um tempo e vai voltar, talvez até pior. Então, eu preciso saber o que está causando isso. E, normalmente, uma dor de cabeça, talvez uma sobrecarga no fígado. Olha só. A questão de libido até baixa, é um problema na tireoide, muitas vezes não tratado. Né? Então, as nossas emoções, tudo isso está relacionado também aos nossos órgãos. Né? E o que isso vai impactar na nossa vida em geral, não só falando da alimentação. Uma gastrite. Gastrite. Tantas pessoas têm gastrite hoje,
nem todas é por uma infecção por H. pylori, que é a bactéria, né, que normalmente causa isso. Muitas vezes vem de um estresse crônico, ou é agravado por um estresse crônico. Então, como que eu vou só passar uma lista de alimentos para a pessoa, você não pode comer isso, isso, que vai fazer mal para a gastrite, sendo que ela não raiz, né? Sem curar a raiz. Não vai deixar a ansiedade de lado, não vai sair do trabalho que é estressante. Então, eu trabalho em consultório essa questão, sabe? E no livro muito forte isso também. Como que a gente vai tratar a vida toda, né? O meu eu como um todo, como corpo, alma e espírito, para que essa alimentação esteja se adequando cada dia melhor, cada dia mais, e a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, que eu acho que é esse o objetivo, né? Maravilhoso. E ali no livro eu falo muito do alto, o céu cuidando do nosso alto, né? O autoconhecimento, o autocuidado, a autogestão, o auto-perdão tem um impacto muito grande com relação à alimentação e o nosso autocuidado, né? Autogestão, porque a gente tem que parar de pôr a culpa no outro. É a culpa da minha mãe que faz comida assim. Assumir as responsabilidades. É a culpa do outro, né? Então é a culpa da pastora Pri que compra o refrigerante pro pastor Diego. Sim. Né? Então, até ver as estratégias por trás disso, né? Eu tomo muito refrigerante. Mas por que você toma muito refrigerante? Porque está disponível para tomar. Né? Eu tomo, se deixar uma garrafa de 2 litros. Não para de comprar o refrigerante. Né? Falou tudo, é bem isso mesmo que acontece. Todo dia. Ele é Isa, meu Deus. Então, assim, 2 litros de refrigerante é uma quantidade muito grande. Só que se eu chegar hoje e falar para vocês assim, ó, não pode mais tomar refrigerante, está proibido. Dar um negócio nele. E não vai adiantar, vai ficar uma semana sem tomar, no máximo, quando voltar e volta com 4 tudo, litros. Né? Então, estratégias assim, e fazendo substituições, né? E compra o refrigerante zero de 600 ml. Depois vai tentando substituir pela água com gás, saborizada, e assim vai, sabe? É um passinho de cada vez. Tem outro livro que eu gosto muito, que é A Única Coisa. Então, a gente escolheu uma coisa para fazer e mudar e tornar aquilo hábito. Depois a gente parte para outra. Então, eu trabalho muito isso também com os pacientes. Muito legal. E agora, pegando, né, a Fernanda como pessoa, né? A Fernanda com Jesus. Como que tu conhece Jesus? É uma curiosidade. Conta aí para nós. Eu sou apaixonada. Falo que quer fazer meus olhos brilharem, assim, é falar de Jesus, porque toda a minha transformação veio por partir dele. Então, dores foram transformadas em técnicas, em estratégias. Então, tudo que eu trabalho hoje, tudo que eu faço hoje, foi porque um dia doeu em mim e ele me mostrou o caminho, me mostrou a cura. E principalmente depois que eu me tornei mãe. Então, eu tenho 2 meninas hoje, uma de 8 e uma de 10 anos, e eu aprendi demais, aprendo todos os dias com elas. E eu aprendo a amar como Jesus ama, aprendo a disciplinar como ele disciplina também. E muitas vezes uma instrução que eu dou para elas, parece que Jesus está falando comigo junto. É bem assim ao mesmo tempo. É maravilhoso, né? Glória a Deus. Eu gostaria de ler então com vocês, gente, o texto de hoje que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que esse texto, Fernanda? A gente não consegue conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente vê as coisas como punição. E muitas vezes a gente vê o cuidado com o corpo como punição. Eu preciso parar de... Ai, que sacrifício parar de tomar Coca-Cola todo dia. Ai, que sacrifício parar com esse vício. Mas a partir do momento que a gente vê o amor e o cuidado de Deus com a gente, com os alimentos que Ele deixou, o quão bem que a gente está deixando de fazer para o nosso corpo, eu acho que é isso que vai fazer essa mudança acontecer.
Entendendo que o próprio Deus, sendo infinita misericórdia, grandioso, do jeito que, cara, escolheu o nosso corpo para habitar, né, dentro de nós. Então, meu Deus, como que eu não vou cuidar da casa dele, né? Que a gente não negligencie, né, a mensagem, o propósito de Deus com a nossa lá, vida. tu gosta daquela frase, vai. Do cavalo, vai lá. Ah, sim, do cavalo. Ai, até me deu um branco agora, mas tem uma frase assim, eu nunca sei de quem é, você já me acompanhou há muito tempo, você sabe que eu não sei os nomes, mas tem uma frase de um homem que foi chamado por Deus, e ele era muito novo, acho que ele tinha uns 27, 28 anos, né? Sim, era jovem. E ele falou assim, eu tinha um cavalo e uma mensagem, e eu acabei matando o cavalo. Então, tipo, ele acabou realmente falecendo, né? Não conseguiu levar a mensagem adiante por negligência no corpo. Inclusive, quero deixar aqui para você uma questão. Que em nome de Jesus, eu e você não sejamos mais aquelas pessoas que falam assim, crente não bebe, mas crente come. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa frase, tá, gente? Pra gente poder achar um equilíbrio na nossa vida. São frases que a gente vai tomando como verdades na nossa vida, que quando vê, você realmente está comendo demais, e a glutonaria é pecado, e a gente às vezes esquece de falar. Às vezes foca tanto no adultério da vida, foca em coisas muito visíveis, prostituição, tal, e esquece da fofoca, da soberba, do orgulho, da gula, né, que não deixam de ser também pecado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas eu quero te agradecer, Fernanda, né, por esse tempo tão precioso que tivemos. Eu falei que passa rapidíssimo, né? Quando vê, voou, acabou, quando tá ficando bom, acabou, para fazer parte 2, parte 3, pra gente poder ter, né? E eu gostaria que você, não sei se já existe uma data de lançamento desse teu livro, como é que tá essa questão, como que eles podem adquirir? A gente está na parte de edição, finalização ali. Vamos fazer então no Tete a Tete um lançamento, né? Vamos fazer, sim. Eu tenho agora, acredito que uns 6 meses para a gente fazer todo esse processo e depois já está lançando. Amém. Em breve a gente já coloca nas redes sociais aí como que... Qual que tá lá o teu arroba pro pessoal poder te seguir? Tá, Nutri_Fernanda Camargo. Fernanda Camargo. Então, segue ela lá para ficar de olho, para quando o livro sair, você seja um dos primeiros a abençoar essa obra, abençoar essa família, que é tão preciosa. Obrigada, Fernanda, que Deus abençoe você. Quero te agradecer também por estar aqui conosco até agora. Obrigada. E também os nossos patrocinadores que fazem essa obra acontecer. Que alegria ter você conosco. E eu vou te esperar na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Quando tudo se cala, quando as luzes se apagam e o silêncio é a trilha da vez. Quando as cortinas se fecham, quando a plateia se vai, não há nenhum verso, nada a dizer. Você me traz pro foco e brilha sobre mim, pro centro do palco.